Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Nossa quinta e última aulinha da semana, e nessa aula de hoje a gente vai debater habilidades da provinha Saeb, da provinha Brasil. Então pessoal, para iniciar nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do quinto ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai falar do descritor 22, IDEB, descritor 22. E aí, vamos iniciar mais uma aulinha de matemática, prontos para conhecer as habilidades do descritor 22? E quais são as habilidades do descritor 22? O descritor 22, ele exige a habilidade de identificar a localização de números racionais representados na forma de decimal na reta numérica. Nós vimos na primeira aulinha a representação ou a localização de números naturais, tanto em forma de fração quanto em forma de decimais na reta numérica. Aí nós vamos explorar agora mais questões que é relativa ao descritor 22. Então, pessoal, aí nós temos aqui a primeira questão, onde ela fala, vamos medir o parafuso. Nós temos um parafuso e nós temos uma reta numérica com uma graduação unitária para medir esse parafuso. Aqui eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 centímetros. Mas entre o 0 e o 1, eu tenho uma divisão. Entre o 1 e o 2, outra divisão. Entre o 2 e o 3, outra divisão. Entre o 3 e o 4, mais uma divisão. E entre o 4 e o 5, outra divisão. E aí, ele já nos deu as opções de medida dos parafusos. 2,1, 2,2, 2,3 e 2,5. Pessoal, a princípio a gente não pode descartar nenhuma dessas medidas. Elas são todas similares. Nós vamos observar direitinho. Está aqui o início do parafuso e está aqui o final do parafuso. O final do parafuso está entre 2 e 3. Portanto, pode ser qualquer uma dessas medidas aqui. Só que o que é que acontece? Ela está exatamente ao meio entre 2 e 3. Se está exatamente ao meio entre 2 e 3, nós vamos dizer que esse parafuso ele mede 2,5 centímetros. Porque 0,5 é metade de 1. É metade da distância entre 2 e 3. Portanto, a medida desse parafuso é um número decimal, 2,5 centímetros. Aí a próxima questão diz, as balanças podem ser utilizadas para medir a massa dos alimentos nos supermercados. A reta numérica na figura seguinte representa os valores em quilograma de uma balança. Aí nós temos aqui uma reta numérica, ela vai do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3. Entre dois números naturais, duas casas inteiras, do 0 até 1, por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões, ou seja, 10 divisões para chegar até 1. Então nós estamos vendo que é uma divisão unitária. Aí, entre o 2 e o 3, ele colocou uma setinha. Ele diz que a partir da figura, tem-se que a seta indica uma massa em quilogramas de... Olha, essa setinha aqui está indicando uma massa em quilogramas. De quantos quilogramas? De 0,30 ou 30 centésimo de 1 grama? Não. Ela é maior do que 2. De 0,23? Não. Ela é maior do que 2. De 2,30 ou de 2,03? Nós vamos ficar com 2,30. Por quê? Porque 2,3 e 2,30 é o mesmo. Aqui nós temos 2, 2,1, 2,2 e 2,3. Esse 2,03 ele não pode ser, porque aqui é 0,3, ou seja, 3 centésimos. Aqui é décimo. Então, 2 inteiro e 3 décimo é o peso em que está sendo apresentado aqui na figura que representa a balança. A próxima questão. Kleber é ciclista e participa de vários campeonatos. Aí nós temos aqui Kleber de bicicleta. Ele está em um percurso representado por uma retinha numérica. A graduação dessa reta também é unitária. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre duas casas, uma divisão. Ou seja, se aqui é 0, aqui é 0,5, metade. Aqui é 1, aqui é 1,5, aqui é 2, 2,5 e assim sucessivamente. Então ele está dizendo o seguinte, que aqui em 5,5, por exemplo, quilômetro, aqui é a representação. Aí, pessoal, ele completa. Ele diz,
A reta numérica abaixo ilustra o percurso feito em um dos seus treinos. A distância já percorrida por Kleber, né, grifada de cinza, é de... A distância percorrida até aqui é de 7 km? Não, né, pessoal? A distância percorrida até aqui é de 3,5 km? Vamos analisar? Olhe, 1, 2, 3, 3,5. Tá certo. A distância percorrida até aqui foi de 3,5 km. Nós passamos uma casa por completa, duas por completa, três por completa e metade de uma terceira casa. Como metade de um inteiro, ou seja, do percurso entre uma casa e outra é 0,5, é 3,5. Portanto, nós vamos dizer que o percurso percorrido por Kleber no treino foi de 3,5. Mais uma questãozinha. Olha, na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta representa qual número decimal? Aqui, nessa seta, qual é o número decimal que nós temos? Vamos analisar a seta. Olha, do 0 até 1, uma divisão. Esse segmento foi dividido em duas partes iguais. Essa parte aqui é metade, 0,5. Essa daqui já é 1,5. Por quê? Porque já passamos uma casa inteira e estamos em metade de uma outra casa. 2,5 e assim sucessivamente. Aí ele nos deu as opções. É 4 décimo? Não, né, pessoal? 4 décimo é menor que 1. Então não é 4 décimo. É 45 centésimo? Não, também. 45 centésimo é menor que 1. É 4 inteiro e 5 décimo? Vamos ver? Então nós temos que é após o 4, tá correto? E exatamente em metade do percurso entre 4 e 5. Portanto, é óbvio, é 4 inteiro e 5 décimo. Uma outra questão, ele diz, o número decimal correspondente ao ponto assinalado na reta numérica é uma mesma pergunta, bem parecida com a anterior, só que as divisões aqui são diferentes. Entre o 0 e o 1, ele colocou 10 números decimais. Entre o 1 e o 2, 10 números decimais. Entre o 2 e o 3, também 10 números decimais. Aí, ele colocou uma setinha entre o 2 e o 3. Portanto, nós vamos entender que essa setinha está localizada entre o 2 e o 3. Na letra A, ele nos deu 3 décimos. Não, porque 3 décimos é menor que 1. Principalmente menor que 2. Na letra B, 23 centésimos. Não também. Na letra C, 2,3. 2 inteiro e 3 décimos. Vamos ver? 2 inteiro e 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Tá certo. E na letra D, 2 inteiro e 3 centésimos? Não, pessoal. Olha, 3 centésimo, ele é menor do que 1 décimo. Ou seja, entre duas casas dessa daqui, nós temos 10 centésimos. Portanto, nós vamos dizer que é 2 inteiro e 3 décimos. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma aula bem simples, 5 questões do Descritor 21, né, relativa às habilidades da Provinha Brasil e IDEB. Espero que vocês estejam aprendendo um pouco em relação à Provinha Brasil. Vocês farão essa prova, ela é muito importante. Um forte abraço e até o próximo encontro.